Fala galera, eu já assisti a Megan 2.0 na cabine de imprensa. Essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers. Possivelmente teremos a crítica com spoilers saindo na quinta-feira, que também é o dia da estreia desse filme aqui em todo o Brasil. E esse filme aqui, ele simplesmente tá, ele é maior, ele é melhor e ele é mais selvagem do que o primeiro Megan. Ao mesmo tempo, ele funciona muito porque ele sai do gênero de terror, que estava muito claro no primeiro filme, né, na relação que tinha Cody com a Gemma e a criação da Megan, as interações que iam acontecendo lá, estava muito mais colocado dentro do gênero ali de suspense e dentro do gênero de terror. Esse segundo aqui, ele funciona muito bem porque ele abraça algo chamado ridículo. E como é que funciona esse ridículo para ser algo bom? Porque ele está colocando já a ameaça existente dentro, né, todo o contexto da IA, e também de uma premissa de Exterminador do Futuro, onde a gente tem um outro robô, que é o caso da Mary, interpretado pela Ivana Sacco, vindo, cara, lá de Ahsoka, para quem não lembra, né, da Ivana interpretando ali, e ela consegue, dentro das cenas de ação, brilhar demais, assim, como já tinha acontecido lá em Ahsoka também. E qual, né, digamos assim, quem que poderia realmente lutar contra uma IA reproduzida ali fisicamente, né, dentro desse corpo de um robô ali? Quem melhor do que a nossa querida Megan? E essa premissa toda, para te ir acreditando nela, tu precisa já também, quanto espectador, abraçar esse ridículo aqui. Eu fui o único na cabine de imprensa, tá? A cabine de imprensa, aquela coisa toda. A gente tem, né, diferentes cidades, as pessoas ali presentes, a gente tem também aquele contexto de ser produtor de conteúdo, que são críticos, obviamente, mas também tu tem aqueles críticos da mídia mais convencional também. E eu fui o único que abraçou, acho que esse momento como Megan já queria, né, se apresentar desde o primeiro segundo que esse filme começa, de entender como é que vai funcionar essa trama e abraçar também esse ridículo para aproveitar o que está acontecendo ali. Porque ele vai indo para momentos assim, ó. Além dessa premissa toda de tu ter o contexto da IA, tu ter robô contra robô, que pegam muito dessa questão do Exterminador do Futuro, tem momentos do filme que ele lembra situações de Esqueceram de Mim. Se caso o nosso querido Kevin lá atrás tivesse a possibilidade de ter a ajuda de uma IA junto com ele, como que ele lidaria com uma invasão na sua casa? E vai indo além, tá? Porque a gente vai chegando a quase recriação de takes com as situações, como a gente viu o Sr. Ethan Hunt em Missão Impossível por diversas vezes durante, né, todos os 8 filmes ele desempenhar também. Só que agora, com a Megan. Isso tudo vai funcionando muito bem para esse contexto todo do filme. Que, ao mesmo tempo, por mais que ele brinque, por mais que ele saia muito do gênero de suspense e de terror do primeiro filme e vá sendo algo muito maior, que funciona talvez muito melhor para essa proposta que eles querem colocar, para que Megan realmente vire uma franquia, porque o diretor, inclusive, já está dando, né, entrevistas sobre ideias para o terceiro filme e tudo mais. A ideia realmente da Blumhouse é de tornar o Megan, eles viram o potencial todo com a bilheteria do primeiro filme também, acredito que esse segundo vai dar retorno de bilheteria também, para tornar realmente o Megan uma franquia. Então, quando ele sai desse gênero, que estava tão colocado no primeiro filme e vai expandindo para outras coisas, ele também vai deixando espaço para as interações dos personagens irem brincando com esses outros gêneros, para fazer tudo isso ir funcionando ao mesmo tempo. Porque além da Gemma, além da Cody, as interações entre elas e as relações que tem, obviamente, com a criação da Megan, a gente tem 2 personagens ali que são muito importantes para formar um grupo, que até personagens que eu não me lembrava, assim, com detalhes, que são o Cole e a Tess, que fazem ali junto com a Gemma, né, aquela equipe criativa que fez realmente surgir a Megan lá atrás. Então, essas interações todas, cara, essas relações todas junto com a Megan ali, vão deixando esse filme de um tom até muito mais leve que tu precisa abraçar para realmente curtir. E eu abracei, e eu curti, e acho que eu curti mais até do que o primeiro filme. Porque o primeiro filme, ele tá falando muito especificamente para aquele gênero ali, eu acho que falta algumas coisas ou outras, independente da Megan, tá? Quanto figura Megan representativa e tudo mais, desse brinquedo, utilizando a inteligência artificial, em relação a esse perigo todo, eu gosto. Em relação da trama do primeiro filme, tem detalhes lá
que eu acho que poderiam funcionar muito melhor do que eles funcionam. Nesse segundo aqui, também com esse alívio todo de abraçar essa questão toda do ridículo, para mim esse filme funciona muito melhor. Então, é muito legal tu ver o quanto que eles vão fazendo com reviravolta, depois com mais reviravolta, com mais reviravolta. Esse roteiro nunca perder algo que é muito importante também, que é a questão do ritmo. O roteiro desse filme ele tem um ritmo muito bom, muito bom. E sem esquecer de algo que seria realmente uma parte mais séria da trama sobre a causa e consequência da IA nos nossos dias de hoje, que o filme, mesmo com essa leveza, mesmo com uma questão mais simples, que eu tô chamando de ridículo, de como que ele vai desenvolvendo a sua trama, cara, ele coloca uma questão muito séria e de uma maneira onde vai diluindo, né, no decorrer do roteiro, seja em Talking Heads, que são a representação ali através da televisão, de reportagens, tudo mais, seja também colocando em diálogos entre personagens ali, esse perigo todo que está existindo e também a influência que vai tendo da IA tão próxima de um público mais jovem, não só mais no público mais adulto, e quanto que isso vai se alastrando, essa questão toda desse perigo, e o quanto que algo ainda maior pode acontecer dessa IA ter um momento ali de chegar simplesmente, que daí a gente volta para a questão do Exterminador do Futuro, que até foi abordado novamente agora no Missão Impossível 8, né? A inteligência artificial, ela decide por si mesma não mais obedecer às ordens de quem está dando, e ter ali uma consciência própria, e ter, a partir dali, as suas próprias escolhas dominando. E o quanto que ela vai, através de algo que a gente entende como, né, a internet e tudo mais, dominando o que existe ali na frente dela como obstáculo e chegando no ponto onde ela quer chegar. E nisso, afetando diretamente a vida de todas as pessoas que habitam nesse mundo por completo. E o filme ele vai colocando até essas questões todas para serem pensadas de uma maneira e outra, mesmo que o filme seja de uma boneca criada ali para divertimento no primeiro filme, que tem uma consciência, que vai indo para outros detalhes, para lutar com uma outra boneca com inteligência, que tem também todas as suas habilidades e tudo mais. Ele funciona muito melhor esse segundo filme aqui, cara. E acho que não teria uma escolha melhor para te colocar nessa trama do que essa abordagem que eles fazem junto com a IA. E o quanto que isso tá alastrado. E o quanto que isso também sempre tem o perigo de... O problema não tá na criação própria da IA. O problema tá na mão de quem cai essa criação da IA. Quem vai ter o domínio, quem vai ter o controle e qual vai ser o vencedor dessa corrida toda de todos os países ou donos de corporações e tudo mais sobre as próximas criações que forem acontecendo. E sabe-se lá o que mais que existe já e que a gente nem tem conhecimento ainda porque não chegou nessa parte mais social, ela está, digamos assim, numa parte mais militarizada e tudo mais, algo que ainda não está em domínio público e tudo mais. Então tem toda uma questão que esse filme vai trabalhando também, sem nunca esquecer, dentro de tudo isso, de algo chamado divertimento. Cara, esse filme ele diverte muito, muito. Tem dois momentos que eu não tenho problema até falar, porque o material promocional ele já entregou isso, então não é uma questão de spoiler também de falar nesse momento. O primeiro corpo, tá? Porque a gente aprendendo no final do primeiro filme que a Megan, ela tem seu corpo destruído, mas ela conseguiu fazer o backup, ela existe ainda ali como essa questão de inteligência. Então, como ela vai ressurgindo na vida da Gemma e da Cody, é muito bem realizado no filme, até o momento onde a Gemma coloca, né, essa inteligência da Megan dentro de um novo corpo. Só que esse novo corpo, ele é um corpo que não é o corpo que a gente conhece, a Megan, e é muito engraçado. É muito engraçado. E esse foi um dos momentos que eu ri muito no cinema e fui o espectador que riu sozinho dessa parte do cinema também. É muito engraçado, é muito divertido. E essas interações todas sobre esse momento também, elas são bem feitas, porque elas são, obviamente, para divertir, mas elas não vão, digamos assim, para algo mais escrachado. Acerta o ponto direitinho, no ponto que tem que fazer daquela construção toda da cena, mas o corpinho da Megan, cara, é muito engraçado, é muito engraçado. E tem, obviamente, dois momentos que são já
cruciais, né, que a gente conhece na história da Meghan, por causa do primeiro filme. Que era aquela questão da Meghan correndo com as mãos ali junto no chão também, algo bem marcado do primeiro filme. A gente tem isso também colocado para ela nesse segundo. E a dança. A dança da Meghan, que acontece no primeiro filme, a gente tem também aqui, no momento até que o roteiro consegue utilizar bem, assim, do porquê que vai fazer aquilo ali acontecer. E funciona. E também, assim, o resultado dessa dança é legal porque movimenta a trama também do que está acontecendo. Então, galera, para quem gostou do primeiro filme, com certeza vai tranquilo que vai gostar muito desse segundo Meghan. E para quem já não gostou do primeiro, cara, não vai gostar desse segundo aqui. Não vai gostar, porque esse segundo, por ele também sair mais dessa questão do gênero específico, onde ele foi idealizado para o primeiro filme, tu precisa abraçar algo que talvez assim tu já não vá gostar nos primeiros 5 minutos do filme, tá? Então, não tem como fugir daquele pensamento. Cara, se tu não gosta da ideia que foi idealizada, essa questão toda da nossa querida Meghan, não adianta que esse segundo filme não vai ser para ti também, assim como não foi o primeiro filme. Galera, coloque abaixo nos comentários a perspectiva de vocês, caso já tenha assistido, coloca o que acharam do filme. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.